ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele continua sob ataque do Congresso, do setor privado e sofrendo como fogo amigo dentro do governo por causa da crise do IOF. Representantes da oposição estavam reunidos até agora há pouco com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para apresentar um projeto de decreto legislativo que derrubaria o pacote de Haddad. A apuração da nossa colunista Mariana Barbosa também aponta que 20 frentes parlamentares já se posicionaram contra o pacote do IOF e que empresas pretendem entrar na justiça. A Folha de São Paulo também revelou que Haddad não detalhou ao presidente Lula a extensão do decreto de aumento de IOF. As informações repassadas por integrantes da Fazenda sobre a medida teriam sido, segundo a apuração do jornal, de caráter geral, apenas com os principais pontos do decreto. Em entrevista ao Globo, Haddad havia dito que discutiu a fundo o decreto com o Lula. E a gente chama agora para falar sobre tudo isso, sobre a situação do ministro Haddad, a nossa colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília, Carla Araújo. Oi, Carla, minha amiga querida, seja muito bem-vinda ao Poder e Mercado. Oi, Raquel, oi, Graça, oi, Mariana, um prazer aqui falar com vocês. A Mariana ainda não tive a oportunidade, depois vou conhecer ela aí pessoalmente. Muito bom estar aqui com vocês, Raquel. Bom, você falou dessa reunião do Hugo Mota com a oposição. A reunião que está na pauta da semana é dele também ali com os líderes na próxima quinta-feira, está prevista, Raquel, para discutir o que o Congresso vai fazer com essa situação. Como a Mariana colocou aí, ele deu um boa semana, bom dia, né? Mostrando que o governo não pode agir sem freios e deixar esse carro com volante no Congresso, né? E aí, Raquel, o ministro Fernando Haddad, né? O ministro José Dirceu fez aí uma defesa, eu estava vendo aqui a entrevista nos bastidores. Mas, de fato, esse episódio do IOF se soma aí a uma série de desgastes do ministro Fernando Haddad. Eu acho, Raquel, que não tem como a gente destacar que está faltando para o ministro um diálogo um pouco mais franco com os outros pares, né? A começar pelo setor financeiro mesmo, né? O Haddad, como ministro da Fazenda, tem essa possibilidade de ter um diálogo franco, de consultar e sentir o termômetro do mercado para determinadas medidas. E aí ele, como você também mencionou, vai lá e apresenta as propostas para o Lula, num diálogo que também parece ser um diálogo que não tem um final feliz, né? Porque o presidente Lula parece não compreender a mensagem que o Haddad leva. E mais ainda, né? O que todo esse episódio está demonstrando aí. Essa matéria da Folha de São Paulo que você também citou, que mostra que a Casa Civil e o Planejamento receberam essa proposta ali 24 horas, né, antes dela ser de fato anunciada. E aí, qual que é o resultado final? Não tem jeito. Menos de 24 horas, depois de uma reação negativa, o ministro ter que voltar atrás. Evidente que fica um desgaste, não tem como não ficar esse desgaste na conta do ministro Fernando Haddad. E que agora tem aí a promessa e a dificuldade de apresentar até sexta-feira, ele é a promessa da Fazenda, da onde vem esses recursos que eles estão contando com essas medidas que foram revogadas e outras também que o governo está tentando, né, no Congresso avançar, como a isenção do imposto de renda, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, sem essa fonte de recurso. Então, precisa melhorar o diálogo, o ministro Fernando Haddad, com o Congresso e com o mercado financeiro e também dentro do governo com o presidente Lula. Ou seja, não é uma missão fácil, não é um momento fácil. Lembrando que agora há pouco, já até trazendo uma informação aqui, o Planalto confirmou que o presidente Lula retoma a sua agenda amanhã, então ele que ficou afastado aí de uma licença médica depois desse episódio de labirintite, amanhã retoma as viagens que faria. E aí vai despachar, vai ver o que o ministro Fernando Haddad apresenta para ele para despachar como alternativa a esse recuo que aconteceu menos de 24 horas, Raquel, depois da Fazenda ter anunciado as tarifas de IOF. Carla, e essa reunião de quinta-feira, porque a reunião que estava acontecendo hoje era do Coronel Zucco,
ali tentando conseguir que o Hugo Mota aprovasse o tal projeto de decreto legislativo. Parece que tem 3 projetos soltos, eles queriam pensar todos num só, colocar o Nicolas Ferreira como relator e dar andamento nesse projeto de decreto legislativo para derrubar o pacote do Haddad. Você está falando de uma nova reunião na quinta-feira. Como é que está essa movimentação toda no Congresso? Explica melhor. Então, o Hugo Mota, ele recebeu os líderes, né, a oposição, Raquel, justamente para sinalizar, bom, vamos tentar ver todas as demandas possíveis e conciliar, digamos assim, com os interesses do governo. Além dessa pauta econômica, tem uma outra pauta que vem do Ministério da Justiça, mas é um outro quadradinho, mas é um quadradinho que reflete muito para o governo, que é a questão de segurança pública, e o ministro Ricardo Lewandowski queria e quer fazer avançar a PEC da segurança, então também tem uma articulação, digamos assim, você está jogando um xadrez, quais são as peças que você quer fazer avançar? O governo, além da questão econômica, também tem essa pauta da segurança paralelamente querendo fazer avançar, e aí, o que precisa o Hugo Mota, né, para poder costurar esse acordo, né, com a oposição e fazer o que o governo pretende? Ele precisa de respostas do Ministério da Fazenda, né? Esse recado que ele deu muito claro. Ele precisa saber o que o governo vai apresentar e o que o governo vai preparar para que não seja todo o ônus com o Congresso, né? Então, assim, ainda falta uma conversa ali com a equipe econômica, falta entender quais são, de fato, as prioridades do governo para os próximos dias, porque daí, Raquel, tem mais um problema, né? Que são muitos. A questão da CPI, que já está marcada para ler no dia 17, né? Que também vai exigir um capital político do governo nessas negociações todas. Então, o Hugo Mota, digamos assim, está tirando o termômetro, né? Dos anseios da oposição e vendo o que o governo traz, que é isso que ele quer daí reunir com os líderes na quinta-feira, para determinar a ordem, a cronologia das prioridades no Congresso, né? Então, são muitas pautas distintas e o governo com dificuldades, no caso da Fazenda, dessa comunicação do ministro Fernando Haddad e a ministra Gleisi tentando conciliar, né, digamos assim, encontrar um caminho do que vai ser a cronologia das prioridades do governo. Então, é mais ou menos assim, lembrando que nas últimas semanas Brasília ficou um pouco parada, teve a semana do Brasil em Nova York, em que a cúpula do Congresso viajou, viagens internacionais do presidente Lula. É curioso, a gente está quase em junho, né? Mas o ano está começando num ritmo que eu diria bem devagar, viu, Raquel? Passou o carnaval, a gente esperou que as coisas iam deslanchar, aí foi a Páscoa, a gente achou que as coisas iam deslanchar, a gente está chegando a junho, daqui a pouco a gente bate nas portas do recesso parlamentar, então é um tempo curto para muitas coisas que o governo quer fazer avançar. Então, o Hugo Mota está tentando ver o que ele vai ter de consenso para poder pautar e poder começar a destravar os projetos que são relevantes, Raquel. Mari, a Carla estava descrevendo muito bem esse balé do Hugo Mota, né? O que o governo quer, o que a oposição quer, ele que foi eleito com uma ampla maioria dos dois lados. Agora, na questão do IOF especificamente, está tendo uma movimentação forte do setor privado. Tem federações aí dentro, federações parlamentares se movimentando contra, e elas se movimentam porque estão sendo pressionadas por interesses do setor privado. Como é que está isso? Pois é, Raquel, hoje teve uma reunião e teve o lançamento de uma frente de parlamentar do setor produtivo. Então, elas lançaram um manifesto defendendo o PDL, né, o projeto de decreto legislativo do Coronel Zucco. Então, já foram 18 projetos que foram lançados e cada projeto desses, quer dizer, esse volume, são parlamentares se posicionando, né, mostrando para suas bases produtivas, olha, eu estou aqui me posicionando contra esse aumento de imposto. E então surgiu essa frente, amanhã eles vão dar uma coletiva de imprensa, soltaram esse manifesto, e essa frente, são 12 frentes parlamentares do setor produtivo, que representam o setor produtivo, isso está aumentando, aí, deve crescer, aí, deve chegar umas 20 aí, até amanhã, e o setor privado está agindo em várias frentes. Eles estão agindo nessa frente parlamentar, eles mobilizaram as confederações, também foi uma coisa inédita, que todas as confederações do Brasil se uniram, lançaram um manifesto ontem, né, as confederações que reúnem as federações e os sindicatos patronais.
E as empresas também estão se articulando para ir para o judiciário, para judicializar, porque o medo é criar um precedente, né? Porque se o governo fica liberado para fazer esse aumento de impostos para arrecadar recursos via IOF, isso significa que você pode aumentar, a carga tributária pode aumentar a qualquer momento com um decreto presidencial. Quer dizer, você não precisa passar pelo Congresso, 90 dias para o setor produtivo se programar. Então, assim, tem uma questão de não criar um precedente, não permitir que abra uma brecha para novos aumentos de impostos, de alíquota um pouquinho, precisa fechar as contas, você aumenta 1%, aumenta, né? Então, essa mobilização está muito forte e se não avançarem, a ideia é que se esse PDL ele avance. Se o governo, na história do Congresso foram muito poucos, o Congresso usa esse PDL com muita parcimônia. Se caminhar para essa aprovação, é possível que o setor privado espera que o governo recue e tire o seu decreto para não sofrer essa derrota com a aprovação desse PDL. Para não sofrer esse desgaste, né?